Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Abacuque. Continuamos em Abacuque, né? Esses dias tenho meditado muito nesse livro, na palavra desse profeta. Vamos ler Abacuque 3, versículo 17 em diante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Queridos, quando a gente lê aqui Abacuque 3, começa a meditar no que ele está falando e volta lá em Abacuque 1, se você for ler Abacuque 1, você vai ver que ele começa o livro questionando Deus, perguntando, né, sobre o que estaria acontecendo. A gente vê que o profeta está preocupado e ele está perguntando o que está acontecendo, né? O que muda? Vamos ver aqui. Abacuque 1, versículo 2 fala assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então aqui a gente vê que ele estava olhando, né, para o que estava acontecendo, para os problemas, para a circunstância, para a impunidade que estava acontecendo ali naquela época. A gente percebe que Abacuque ele estava preocupado. Deus estava falando com ele que viria um juízo, né, sobre a cidade, sobre os povos, né, ali, sobre Judá, sobre Israel. Mas Abacuque, por um momento, ele começa a olhar, né, para o futuro daquela nação. E mediante toda a situação que eles estavam vivendo, e mediante as próprias profecias de Deus, Abacuque via a nação caminhando para uma destruição. Era essa a palavra, né? Que seriam destruídos, que viria o juízo, né? Então, quando ele olha para o futuro, ele vê a destruição. Quando ele olha para dentro dele mesmo, ele vê o quê? Ele vê medo, ele fica apavorado. E quando ele olha ali para os lados, olha para a situação, para os problemas, ele vê que o sistema estava prestes a se desintegrar, que as pessoas, né, estavam totalmente alienadas, né? Não queriam saber de Deus, mas ele não para aí. A gente vê que depois ele começa a atentar para o Senhor. Se você for ler todo o Abacuque, né, os 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que ele vai começar a olhar para as manifestações gloriosas de Deus, para o que Deus fala, e a confiança dele se volta para o Senhor. Ele se volta para o Senhor. Por quê? Porque ele percebe que Deus é Deus. E como canta aquela música, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E é em Deus que está a esperança, e é em Deus que está a sua confiança, e que ele não deveria duvidar, não deveria questionar. Então a gente começa a perceber que aí sim, aí ele começa a falar essa palavra aqui que nós lemos, né? Que é muito lindo, que ele começa a dizer: olha, não interessa se não vai ter fruto, né, na videira, não interessa se não tem gado no curral, mas eu vou confiar no Senhor. Na verdade, o povo de Judá, eles dependiam da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras, dos rebanhos, e provavelmente o sustento do profeta provinha disso, dos figos, das uvas, das azeitonas. Então ele olhava ali e estava tudo, né? Tudo ruim. Olhando para a circunstância, não havia o quê? Nenhuma esperança. Não havia nenhuma esperança. Mas, de repente, Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, olha só, a confiança do profeta agora estava no quê? Estava no Senhor, estava no Deus da provisão. Não estava na provisão em si, mas no provedor. Os recursos da terra podiam falhar, tudo poderia falhar, né? Mas Abacuque sabe que o Senhor jamais falharia. E aí então ele se volta para o Senhor, ele olha para Deus e ele se alegra no Senhor. A alegria do profeta agora está no quem? Está em quem? Está no Senhor. Então, a sua alegria, a sua esperança, a sua fé, ela não está sendo determinada pela presença das coisas abundantes, das coisas boas, da situação. Não.
A alegria dele está o quê? Centrada no Senhor. Sua alegria agora é ultra circunstancial, né? Ele não se preocupa mais com a circunstância. Ele olha para Deus, ele olha para o Senhor e ele sabe que no Senhor ele pode ter alegria. No Senhor, ele pode ter o quê? Esperança. Se ele dependesse dos sentimentos dele, né? Principalmente ali no começo, quando ele começou a ficar olhando para os problemas, para a situação, para as dificuldades, ele jamais teria paz, ele jamais teria alegria e com certeza também ele jamais teria esperança. Então é o que eu tenho dito aqui, né? Muitas vezes, nossa esperança está no Senhor, nossa alegria está no Senhor, independente de circunstância. Precisamos olhar para o provedor e não para a provisão. Devemos amar o abençoador e não as bênçãos. Devemos confiar inteiramente naquele que pode todas as coisas, naquele que traz os recursos e que jamais falha, porque ele não falha, ele nunca vai falhar. Então, se os nossos olhos estiverem centrados nele, voltado para ele, com certeza o nosso coração se alegrará no Senhor, como o coração de Abacuque se alegrou, mesmo vendo que tudo se tornava um caos. Mas ele sabia do Deus que ele cria. Amém? Vamos crer? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.